Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Segurança na Transação aqui na TV Cresce. Queremos falar de uma forma clara e objetiva com você, amigo corretor, amiga corretora. Como vocês já sabem, a proposta desse programa é fornecer aos profissionais que atuam no mercado imobiliário ferramentas para negócios seguros dentro do que manda a lei. Vocês vão descobrir, sempre na tentativa de fazer sem aquele famoso juridiquês, os principais pontos do direito imobiliário. Tudo bem claro e bem explicado. Neste espaço, como vocês também já sabem, teremos aulas, bate-papo e gente que pode nos passar boas experiências sobre o setor de imóveis. Por isso, guarde esta frase: quem planta segurança não colhe risco. E no programa de hoje teremos a honra de entrevistar o Dr. Hermes Wagner Betete Serrano. E o tema muito legal, um tema muito interessante, que é a atuação dos tabeliães em conjunto com os corretores de imóveis. Eu farei aqui a leitura de um breve currículo do Dr. Hermes, que o breve currículo ainda assim é extenso, viu, Dr. Hermes? Mesmo o seu breve currículo ainda é extenso. Dr. Hermes é nosso parceiro aqui também da imobiliária. Ele é o atual tabelião de notas do primeiro tabelião de notas da comarca de Ribeirão Preto, aqui do estado de São Paulo. Ele exerceu também a função de registrador de imóveis, no oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas da comarca de Itararé. Ele também, olha que interessante, foi tabelião de notas e de protesto de letras e títulos da comarca de São Pedro, São Paulo, e também foi registrador civil e tabelião de notas do município de Shoa, São Paulo. E exerceu também a advocacia. Então, da advocacia, o Dr. Hermes aí, logicamente, foi para a área dos cartórios, né? Ele é formado em Direito pelo Mackenzie, pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, no ano de conclusão de 2009. É especialista em pós-graduação lato sensu em Direito Constitucional, especialista em Direito Notarial e Registral, especialista em Direito Civil, todos realizados pela Universidade de Anhanguera, Uniderp. E, além disso, e que eu não sabia, doutor Hermes, mas, doutor Hermes, ele é mestre em Direito aqui da Universidade de Ribeirão Preto, da UNAERP, na área de concentração em Direitos Coletivos e Cidadania. Que belo currículo! Eu tenho certeza que terá muito conhecimento aqui para agregar aos corretores e às corretoras que estão nos acompanhando nesse programa. Então, doutor Hermes, eu quero passar a palavra para as suas considerações iniciais, deixando consignado que é uma honra ter o amigo aqui no programa Segurança na Transação. Olá, boa tarde. Quero primeiramente agradecer aí ao Dr. Luiz Felipe Arcângelo a disponibilizar essa oportunidade aí para a gente poder estar passando um pouco da atividade dos cartórios, né, no caso meu aqui do tabelião de notas, e como que isso funciona juntamente com os corretores, né, com a corretagem no dia a dia. E parabenizar aí ao programa e à TV Cresce, que por essa plataforma divulga conhecimento para cada vez mais proporcionar segurança jurídica para todas as partes envolvidas numa transação imobiliária, né? Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade, o convite e me colocando à disposição aí para outras oportunidades, tá bom? Sem dúvida, teremos outros convites aqui para falar de outros temas também, viu, doutor Hermes? É uma honra de verdade para nós aqui no programa Segurança na Transação. Eu fiz aqui alguns apontamentos aqui para que a gente pudesse fazer esse bate-papo, doutor Hermes. Uhum. Então, assim, a primeira coisa, sem dúvida, o corretor e as imobiliárias, eles precisam ter conhecimento técnico, habilidades de comunicação, negociação, além também de ficarem atentos às necessidades e às expectativas dos clientes. Como a gente costuma dizer aqui, não basta só ser um comunicador, né, doutor Hermes? Tem que conhecer também o básico da questão
jurídica, né, para poder fazer uma transação, e nisso eu tenho certeza que o tabelião, o escrevente também é um ótimo parceiro dos corretores de imóveis. Então eu queria te perguntar, como o primeiro tabelião pode contribuir para que uma negociação imobiliária seja um sucesso? Sim. Essa é uma questão importante, porque, na verdade, doutor, toda a parte criteriosa e documental é passada pelo cartório, né? No caso das lavraturas das escrituras públicas. É o que por muitos é conhecida, chamado de burocracia, para nós é segurança jurídica, né? Então, a análise dos documentos de identificação das partes, a análise das matrículas dos imóveis e também a análise cuidadosa das certidões de estado civil, né, das partes envolvidas no negócio, todas atualizadas, elas vão garantir a saúde do negócio. Então, toda essa análise é essencial. E o cartório, ele, por meio de, desde que com base na lei, né, nos atos normativos que envolvem a matéria, ele tem que fazer uma análise minuciosa para poder ter a questão do negócio jurídico, ele ser saneado todas as questões possíveis que possam, porventura, dificultá-lo, não só para a instrumentalização dele, mas também depois, na eficácia dele, através do registro, que após isso a gente sabe que publiciza os efeitos perante terceiros, né? Então é muito importante. Questão, por exemplo, da consulta de indisponibilidade é um fator que pode ocasionar ou não o registro do título, né? No momento da lavratura da escritura da compra e venda, nós avaliamos essa questão também. Então, várias questões são analisadas no momento da lavratura da escritura pública. Hoje, temos vários tipos de consultas, né, que o tabelião ele deve fazer para passar para as partes uma segurança, né? E que aquele negócio que elas tanto almejam, muitos, um sonho de uma vida, né, está ali. Então, o tabelião ele tem essa responsabilidade, os cartórios também. Como até um exemplo, né, até um ato mais simples, como uma procuração pública, que é um ato considerado mais simples de ser realizado, ele também tem que ter o cuidado redobrado pelo tabelião. Por exemplo, assim, quando chega uma pessoa no cartório para lavrar uma procuração, em que ela dá poderes, em que ela confere poderes para o próprio procurador, por exemplo, transferir a propriedade de um imóvel pertencente a ela, outorgante, mas transferido para podendo o procurador transferir esse imóvel para si, né? A gente fala por contrato consigo mesmo, né? Estou dando como exemplo, né? Mas é importante o tabelião, já no momento da lavratura da procuração, ele orientar a parte, o outorgante, dizendo que é necessário fixar o valor da venda e compra. Por quê? Porque depois do momento da lavratura da escritura em que for utilizada essa procuração, ali já na procuração já foi fixado o valor da venda e compra. E o procurador, quando for transferir esse imóvel para si, não vai ter aquela questão que a gente sabe que tem no Código Civil, que no artigo 489 diz que é nulo o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Então, são várias questões que o tabelião tem que verificar no dia a dia, observando a legislação registral, notarial e observando a legislação federal, né, no que diz respeito aos atos praticados em cartório. E sem dúvida, até em razão do ganho de capital também, né, doutor Hermes? Porque se deixar ali, muitas vezes faz a procuração para lavrar depois e lavra por um valor baixo em razão de um pedido das partes, depois, ou o ganho de capital, né? Tem toda uma questão que envolve isso também, né? Exatamente, o ganho de capital é uma coisa importante que o tabelião não pode simplesmente relegar para as partes irem até o contador delas e verificar isso. O tabelião ele tem o dever, sim, de orientar as partes, dizendo, olha, o valor da compra e venda, se você coloca agora se você fixar o valor mais baixo no momento da lavratura da escritura, ok, a alíquota do ITBI incide sobre esse valor, o ITBI ele vai ser mais baixo, mas no momento de uma futura venda, vai ter o ganho de capital, provavelmente, por um valor, por um valor muito maior. Então, são coisas a serem ponderadas, né? De cada caso. Ele ajuda aqui e depois atrapalha lá, né? Ele ajuda aqui e atrapalha lá para ele, né?
Exatamente. E ter um bom senso e de análise e responsabilidade de cada caso concreto, né? Doutor Hermes, e de fato as partes, quando elas procuram um tabelionato, né, e procuram, quer seja compradores, vendedores e corretores, elas têm uma confiança muito grande no tabelião e no escrevente, né? E eu mesmo tive um caso prático aqui, e quando nós fizemos o levantamento das certidões de uma negociação do antigo proprietário, haviam muitos processos do antigo proprietário. E quando nós questionamos o vendedor, quando ele fez a compra, se ele não tirou as certidões, veja, ele confiou totalmente no profissional do cartório que ele procurou, e aquele profissional, diferente do que eu sei que acontece no primeiro tabelião de notas, que se preocupa em tirar as certidões, não tirou as certidões. Então, ali, gerou uma insegurança jurídica agora a esse vendedor na hora da venda, né? Então, o tabelião escrevente é um grande parceiro mesmo das partes na negociação, eu não tenho dúvida disso. Sim, perfeito. Essa questão da retirada das certidões, doutor, é igual o doutor bem exemplificou. Às vezes não se limita, num determinado caso, a retirar as certidões apenas do proprietário atual da matrícula, mas olhar quem que passou antes esse imóvel para ele, né? Porque a gente sabe que tem um prazo prescricional, né? Sim. E tudo isso, se tiver vendas sucessivas em curto prazo, já é uma questão de ficar em atenção para se analisar se vai ser viável ou não retirar as certidões dos proprietários anteriores ao vendedor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente quando, como muito bem colocou o doutor, a aquisição foi muito próxima da revenda agora do imóvel, né? Então, Exatamente. logicamente, liga o alerta ali por parte dos advogados e até mesmo dos tabeliães, dos escreventes, né? Uma situação interessante sobre isso é a abertura da matrícula, às vezes ela é recente, e às vezes quando abre a matrícula, tem só um proprietário e mais nenhum ato praticado. Então já serve de alerta, às vezes até para verificar a matrícula anterior. Porque a matrícula anterior ela foi encerrada, abriu uma nova. E a abertura da matrícula nova foi recente, por alguma razão. Às vezes vale investigar isso também, pedir a matrícula anterior para entender o que houve, Perfeito, né? perfeito. Doutor, agora eu tenho uma curiosidade aqui que eu queria trazer para o nosso programa. O doutor já foi registrador imobiliário e hoje é tabelião de notas, né? Eu me Sim. lembro numa palestra que eu participei em Santos, que eu tive ali com o doutor Antônio Rufato, que é do cartório lá do 8º Tabelião de Santos, o doutor Calef, né, que é do registro lá de São Vicente, e eles estavam batendo justamente falando sobre o perfil de cada um, né? Sim. Então eu queria saber assim, qual que é a principal diferença que o doutor vê na prestação de serviços cartorários de um registro de imóveis e de um tabelionato de notas? Exatamente. Cada atribuição tem uma finalidade, tem uma qualificação específica. É bom se ter isso em mente. Não é tudo a mesma coisa os cartórios. O doutor disse, eu passei por um outro cartório, antes eu estava no registro de imóveis, lá eu fazia qualificação registral, aqui eu faço a qualificação notarial. Então, o que acontece? O registro de imóveis, ele é um cartório, vamos dizer que ele é um cartório fim, enquanto que o tabelionato de notas, ele é um cartório meio. Tudo acontece no tabelionato, né? A comunicação com os clientes e o corretor é fundamental para garantir que o processo da escritura e o registro seja realizado de uma forma eficiente e transparente, né? O registro de imóveis, quando se registra o título na matrícula, aquilo ali garante a propriedade, garante eficácia perante terceiros, né? No tabelionato, a gente sabe que a gente lavra um título que tem eficácia apenas perante as partes, né? Então, o tabelião ali no momento da lavratura da escritura, ele tem que garantir o equilíbrio das partes, né? Que estão contratando. E ele sempre tem que agir de forma isenta e imparcial, né? E ele tem que oferecer uma assistência técnica e profissional naquele momento. Então, o que ele vai garantir trabalhando dessa forma? A eficácia da lei, a segurança
jurídica, né, e a prevenção de litígios. Eu digo, doutor, que o tabelião tem uma função muito importante, porque ele atua na profilaxia, né, na prevenção de litígios. Enquanto que o Poder Judiciário soluciona litígios, o tabelião ele tem uma função prévia de prevenir litígios. Então, isso é uma função de pacificação social, né? Então, o tabelião ele atua como um assessor jurídico das partes, né? Literalmente, ele sempre vai ser orientado pelos princípios, regras gerais do direito, né? Pelo acautelamento, né? Pela segurança jurídica. Então, o aconselhamento jurídico dos tabeliães é a análise da manifestação de vontade, e isso é um fator importante de diferenciação em relação ao registro, porque o tabelião ele capta a manifestação de vontade das partes que comparecem em cartório. E, a partir disso, ele instrumentaliza o título, obedecendo ao que as partes solicitaram, né? Ele que vai ser, o tabelião que vai verificar, no caso concreto, qual meio jurídico vai ser o ideal para alcançar os efeitos que as partes desejam, né? Então, sem dúvida. O tabelião ele está muito mais próximo das partes, né, doutor Hermes? Pelo menos é essa do que o registro de imóveis, né? O tabelião, ele de fato ali, no dia a dia, principalmente do corretor de imóveis, né? Eu vejo que ele é um grande parceiro do corretor de imóveis, né? Exatamente. Ele de fato, ele anda ali. É o que eu costumo dizer, eu não vejo um corretor de imóveis de sucesso sem que ele tenha um grande parceiro aí, um tabelião, um escrevente no dia a dia da profissão dele, né? Com certeza, é uma parceria que é essencial para a qualificação jurídica do negócio. Ambos, né, profissionais, eles devem estar sempre alinhados, né, sempre se comunicando, né, com cordialidade, analisando cada caso, né? Então, por exemplo, nós no dia a dia temos a missão, vamos dizer assim, também de olhar aquelas pessoas vulneráveis, os hipossuficientes, por exemplo, pessoas, crianças, adolescentes, os idosos, né? Consumidores, pessoas com deficiência, são questões que o tabelião tem que olhar no caso, né? E o corretor, passando todas as informações importantes do negócio, isso traz um benefício maior para que aquilo seja alcançado de uma forma que não tenha problema jurídico nenhum depois. Perfeito. E é justamente nesse tema que eu queria entrar um pouquinho aqui no nosso bate-papo. Quais as principais dificuldades, doutor Hermes, que você enxerga que podem surgir numa negociação imobiliária? E, logicamente, como o cartório ele pode contribuir no sentido de reverter ou até sanar esses problemas que poderiam prejudicar naquele momento aquela venda e compra? Sim, são várias questões que podem ocorrer, né? Mas, por exemplo, né, encontramos imóveis que deveriam ser inventariados, passar pelo processo, pela escritura de inventário, né? Antes mesmo de serem vendidos, né? Porque muitas vezes aparecem os filhos, eles se apresentam como os proprietários, quando na verdade o imóvel ainda está no nome dos pais, né, que faleceram. Então, a solução é lavrar o inventário de forma antecedente à lavratura da escritura de compra e venda, né? Outras questões que podem surgir é a própria análise da matrícula do imóvel, que isso também o tabelião ele tem a missão ali do dia a dia de olhar matrícula por matrícula e passar para o cliente a situação jurídica, né? Então, muitas vezes, aquela matrícula tem uma descrição precária, precisa passar por uma retificação de área, por exemplo, ou então a pessoa quer alienar uma parte do imóvel, precisa fazer, às vezes, um desdobro, uma unificação de área prévia à lavratura da escritura, né? Desdobrar aquela área para poder viabilizar a transferência do imóvel, né? Outras questões que podem ocorrer também a necessidade de registrar um título anterior, pelo princípio da continuidade. Às vezes eu preciso registrar o ato anterior para depois registrar a escritura que está sendo lavrada neste momento. E outras questões que podem aparecer, que são recorrentes, né, nessa matrícula do imóvel, como, por exemplo, quando ocorre a presença de
de restrições processuais, né? A gente fala em penhora, em sequestro, em arresto, né? Indisponibilidade, né? Disponibilidade, às vezes um bloqueio de matrícula, né? Ou às vezes um direito que limita a propriedade plena, o usufruto, superfície. O que eu vou alienar quando existe um usufruto na matrícula? Então, tudo depende de cada caso, né? Então, essa análise ela é específica, né? E também outras coisas que podem ocorrer e que vale a pena mencionar aqui em relação a essa sua questão, são, por exemplo, vendedores ou compradores que estão em lugares mais remotos, né? E que precisam assinar, lavrar a escritura. E hoje tem um mecanismo da videoconferência, né? A videoconferência, ela atualmente já é recorrente, ela não é nenhum problema, né? Ela tem se tornado uma rotina nos cartórios e as assinaturas digitais e as videoconferências pelo e-notariado, que é a plataforma de ser lavrada a escritura por videoconferência, ela tem se mostrado muito eficiente na finalização desses atos notariais. Perfeito. Perfeito. Eu vejo muitas vezes no dia a dia nosso, né, doutor Hermes, que muitas vezes o escrevente, né, os escreventes aí, por exemplo, do primeiro tabelião de notas, se deparam com certidões ali por parte dos vendedores ou até algum apontamento na matrícula e logicamente, orientam ali os compradores no sentido, olha, você precisa buscar um advogado, né? Então, não tem como dar sequência na transação, então muitas vezes o escrevente ele fala, olha, eu não vou seguir com o ato aqui, porque eu vislumbro aqui que você tem que procurar um advogado, para ver se não tem nenhum risco aqui na transação, né? Então isso faz parte muito do dia a dia aí da atividade do escrevente, né? Faz parte, e essa análise, muitas das vezes, é essencial de passar pelos advogados. No dia a dia, a gente se depara com certidões positivas de ações cíveis, né, processos em nome dos vendedores, que o comprador fica receoso, né? Lá, vou adquirir esse imóvel ou não? Então, claro, nós, tabeliães, indicamos, olha, certidão deu positiva. Orientamos a procurar um advogado, que ele procure um advogado de confiança dele, para que ele se intere do processo, né? Para verificar se vai ser viado ou não, se não vai atingir depois de forma reflexa, né, a compra que ele estiver realizando nesse momento, né? Então isso é muito importante. Sim, para não se ele vai assumir o risco, né? Justamente assumir o risco. Agora eu te pergunto, o doutor teve uma carreira na advocacia, antes de ingressar na atividade notarial, né? E em que a advocacia contribuiu para essa atividade notarial? Assim, o que você entende, né? Qual foi a ligação aí que você vê que é importante que a advocacia foi para o seu dia a dia aí, né? Sim, a advocacia, principalmente na área civil, foi muito importante, porque ali no dia a dia a gente entendia qual que era a real situação das partes, né? Muitas das vezes os cartórios estão de um lado ali de lavrar um instrumento, mas o contato maior com as partes da situação específica, né? Dos empecilhos jurídicos que realmente podem aparecer em eventual transação imobiliária, por exemplo, na lavratura de inventário e partilha, né? Então, assim, a advocacia foi muito importante, porque a gente passa por essas fases, né? De participar de um processo de inventário, lavrar um inventário, né? Então, isso daí enriquece, né, quando a gente ingressa, né, como no cartório, né, seja como escrevente, seja como tabelião, registrador, ter passado pela advocacia, eu digo que é primordial. E eu vejo que é importante sim, né, doutor Hermes, um escrevente que é preparado também, né? Um escrevente que é preparado, que tem o conhecimento jurídico também no dia a dia, se torna muito importante. Até eu vejo logicamente, com bons olhos aquele escrevente que tem aí bacharel em direito, né? Logicamente, ele vai ter uma habilidade maior no seu dia a dia aí para lavrar os atos aí, né? Exatamente. Para entender, às vezes, o alcance, né, de um instituto jurídico, né? Entender, pô, essa penhora ela vai impedir eu lavrar a escritura? Essa penhora ela vai impedir o registro?
eu posso lavrar a escritura, mas impede o registro, ou eu nem posso lavrar a escritura, né? Então, são análises que eu acho assim que o curso de direito e depois disso uma prática na advocacia é essencial. Então, quem trabalha como escrevente em cartório, ele tem que se ele passou pela advocacia antes, ele tem que suspender a OAB dele, né? Para não dar conflito. Mas muitos já advogavam antes e fizeram o direito, cursaram o direito, e isso é muito importante, ter essa qualificação jurídica, né? Dentro desse tema, doutor, qual que é a ligação que o direito tem com a corretagem imobiliária, que é um tema que a gente fala muito aqui no programa? Qual que é o seu entendimento dessa ligação do direito com a corretagem imobiliária? Sim. Eu creio que o direito civil, né, que ele rege ali os contratos de compra e venda, isso já está imbricado com a atividade da corretagem, né? Porque a partir daí surgem outros tipos de atos. Inventário, que está no direito civil também, que é no direito das sucessões, inventário, partilha, a própria venda e compra, que está no capítulo lá de contratos, direito civil. Às vezes a questão dos menores de idade, né, que são questões que aparecem no dia a dia, peço alvará, não peço, que hipótese que dispensa o alvará judicial, né, quando envolve menor de idade. Então eu falo da questão do menor de idade também, é uma questão que vem trazida aí no direito civil, né. A responsabilidade civil também é muito importante, ela está conectada com a atividade da corretagem, uma vez que são transações imobiliárias, né? Isso acarreta eventual responsabilidade civil, né? Sem Então, dúvida. eu creio que hoje não temos apenas pessoas que apresentam imóveis a compradores. Hoje, esses profissionais, eles estão atentos às situações que causam a inviabilidade do negócio, né? Então, o corretor tem que cada vez mais se aprimorar nesse sentido, né? E essa parceria com os tabelionatos é de muita importância, né? Para a consulta e análise documental dos imóveis e das partes, né? Outra questão que a gente já conversou, que eu entendo que está ligado à atividade do corretor, é a questão do direito tributário, né? Porque é igual conversamos, da fixação do valor da compra e venda, tendo em vista o ganho de capital, por exemplo. Então, muitas das vezes, tal tema é relegado à responsabilidade da análise dos contadores. No entanto, esses outros profissionais, ele também podem analisar o caso concreto para orientar melhor os seus clientes. Isso é importante, né? Às vezes, os compradores apenas levam em conta o quê? O valor, né? Que terão que arcar com o ITBI, né? Que é o imposto municipal. No entanto, eles se esquecem que no futuro pode ter o ganho de capital, né? Quando for vender o imóvel. E até sobre essa questão do ganho de capital, é importante ter conhecimento, por exemplo, das hipóteses de isenção de ganho de capital, que é naquela questão da venda de imóvel único por um valor inferior a R$440 mil, desde que não tenha efetuado nos 5 anos anteriores alienação de outro imóvel, né, qualquer título, a venda de imóveis que foram adquiridos até o ano de 1969, né, o ganho de capital, por exemplo, que é obtido com a venda de um imóvel, pode ser utilizado para a compra de outro imóvel residencial, desde que essa compra aconteça aí no prazo de 180 dias. Então, tudo isso é importante ter conhecimento, né? Por isso que a importância do corretor ter bons parceiros, né? Ter um jurídico de confiança, né? Ter um tabelião, um escrevente de confiança, e nessa questão um contador também. Eu tenho aqui um case prático aqui, né? Uma história, um caso prático nosso aqui, que um amigo nos procurou aqui de uma venda de uma cobertura, que o prédio já tem de construção, o prédio ali muitos anos, e o apartamento tinha sido adquirido já há bons anos, né? E ele foi num contador, e o contador disse que o ganho de capital ali ficaria em torno de R$55 mil. E eu orientei a ele aí num contador especialista em direito nessas questões de ganho de capital, lucro imobiliário, que trabalha muito nessa área,
de 55 caiu para R$ 5.000 jogando no sistema, tudo que ele tinha que pagar de ganho de capital. Olha, Então, procurar um especialista, né, como a gente fala no programa aqui, sem dúvida ajuda muito no dia a dia aí, né? com certeza. E importante, né, do planejamento tributário, né? Então, é uma parceria de corretor com o tabelião, corretor com o contador, né? Corretor Sim, com o advogado, né? Tabelião com o advogado, todos, né? Isso sim, faz essencial. Hoje, são vários ramos jurídicos, né? E eles se complementam, né? Então, é importante, dependendo da situação específica, às vezes é uma problemática mais complexa, né, que o normal, vale a pena a consulta a todos esses profissionais. sem dúvida. E o corretor, como a gente fala, ele tem que ter, no mínimo, o conhecimento básico de tudo, né? Quer seja na questão jurídica, nas certidões, quer seja na questão tributária, como o amigo muito bem disse aqui, em outras questões, o corretor tem que saber um pouquinho de tudo, né? Para ele poder ser um especialista aí, né? Sim. Doutor Hermes, hoje, até mesmo com a tecnologia do e-notariado, ele permite que se lavre atos de escrituras, de inventários, procurações, reconhecimento de firma, tudo de forma digital e remota. Agora, fica a pergunta, os cartórios hoje eles precisam de uma estrutura física, de um local físico? Por que a importância dos cartórios terem um local físico? Sim, sabemos que hoje, cada vez mais, né, os atos são praticados aí à distância, né? No entanto, acho que nunca vai se perder a questão da pessoalidade, né? E, além disso, sabemos que aquelas pessoas mais vulneráveis, né, portadores de necessidades especiais, ou pessoas, a maioria das pessoas, né, preferem um contato direto, né, com o cartório. Então, hoje, pelas normas da corregedoria, existe a necessidade mesmo de ter uma sede da serventia, e isso todos os requisitos da sede da serventia é conferido através da corregedoria permanente. Ela fiscaliza isso, né? Então, coisas como o horário de funcionamento, a quantidade de suficiente de escreventes, né, que o cartório tem que ter para atender, requisitos mínimos de segurança e tecnologia de informação, e a questão, como eu disse, da facilidade de acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais, né? E sem se esquecer do acervo que o cartório possui, né? O primeiro tabelião aqui, por exemplo, a fundação dele data de 1872. Então, possuímos um vasto arquivo aqui histórico, né? Que às vezes até algumas faculdades querem fazer pesquisas, consultas, né? De atos que eram lavados na época, né? Então, Super interessante. Sem temos o dúvida. dever de arquivar tudo isso, né? Também. Perfeito. E sem dúvida, hoje, as estruturas do cartório, né, eu vejo que as imobiliárias, as imobiliárias, os corretores de imóveis, eles dão preferência também para estruturas hoje, como não só o primeiro tabelião de notas, como outros cartórios em Ribeirão Preto, que tem uma estrutura com sala de reunião, né, para o atendimento às partes ali, né, quer seja um café, servir um café ali para as partes, um bom atendimento. Então, as imobiliárias hoje valorizam muito a questão da estrutura dos cartórios de notas hoje. Eu vejo muito pela nossa cidade aqui em Ribeirão Preto, né? Sim. Aqui na nossa cidade, realmente, todas as sedes dos tabeliães são muito bem equipadas, né? Perfeito, Prédios bem localizados, né? E com uma estrutura muito boa para oferecer para a cidade. exato. Doutor Hermes, uma questão que a gente não poderia deixar de tratar aqui também é quais os reflexos que os doutor logicamente enxerga dessa desjudicialização e a desburocratização trouxeram para o mercado imobiliário no geral, né? O Sim. que você vê sobre isso? Aham. A desjudicialização, a característica dela é de desafogar o judiciário, né? Das ações processuais ali, que podem ser resolvidas de forma extrajudicial, né? Por conta da especialidade de cada tipo de cartório.
seja ele tabelionato ou registro, né? Por exemplo, hoje, desde 2007, na realidade, né, é possível lavrar escrituras de divórcio, de inventários, desde que cumpridos certos requisitos, né? Outros institutos, como o reconhecimento de paternidade, né, no registro civil, né, é possível ser realizado de forma extrajudicial. Hoje em dia temos a possibilidade, cada vez mais aí sendo aprofundada e implementada nas serventias extrajudiciais, da uso capião, né, ela passar pelo crivo da seara extrajudicial sem necessitar de passar pelo judiciário, né, no caso do capião, a adjudicação compulsória também, também existe essa possibilidade, né? Então, na verdade, não só a legislação, mas também as decisões do Conselho Superior da Magistratura, que rege a matéria notarial e registral, já vinha, por exemplo, né, dando como exemplo, permitindo a venda de imóvel de falecido antes de finalizar o inventário. A gente sabe que, né, em regra, depende de autorização judicial. Perfeito. No entanto, o Conselho Superior da Magistratura passou a entender, em diversas decisões, que a venda do imóvel que advém de um compromisso de venda, registrado ou não, realizado pelo falecido antes do óbito dele, né, realizado em vida, e desde que esse valor desse compromisso ele esteja quitado, né, esteja totalmente quitado, e os herdeiros anuindo com isso no âmbito do inventário, e dizendo, olha, esse imóvel não precisa ser inventariado, é possível que o inventariante consiga lavrar essa escritura, fazer o título definitivo, né, de venda e compra, para o comprador sem precisar do alvará judicial. Então, e além disso, a questão eu citaria a ata notarial, né? A ata notarial ela vem sendo um importante instrumento para desjudicializar também litígios, né? E transmigrá-los cada vez mais para a seara extrajudicial. Então temos aí A própria rescisão, né, doutor Hermes? A rescisão com a utilização da ata notarial, né? Da notificação ali da rescisão do compromisso de compra e venda, tem sido muito utilizado, né? Sim, no caso da ata notarial de constatação, né, que ela foi instituída no artigo 7º da Lei 8935, pela Lei 14.711 de 2023, ela permite isso também, que o tabelião ele consiga, desde que, claro, comprovado, né, comprovadamente, por fatos, documentos, né, que houve, por exemplo, frustrou-se a condição de algum negócio, não houve o pagamento das prestações da venda e compra. E essa ata notarial, por exemplo, diz esse artigo que ela serve como registro, como um título para registrar diretamente no registro de imóveis, né? Então, não só a ata notarial de constatação, como também a ata notarial de usucapião, a ata notarial utilizada na adjudicação compulsória, são instrumentos importantes aí também para desjudicialização, né? E quanto à desburocratização, né, ela está ligada ao quê? Ao processo de simplificação de formalidades exigidas pelo setor público. Na verdade, a gente sabe que o tabelionato, internamente, ele possui muitas atribuições, que até parece que ele é burocrático mesmo, né? Mas, com o acesso à informação, com a facilitação do acesso à informação aos usuários, aos corretores, isso, na verdade, houve uma simplificação, houve uma agilidade para a obtenção de todas essas informações. Então, o tabelião, ele tem uma burocracia, eu diria, interna, mas que desburocratiza e traz segurança jurídica ao negócio, certo? Sem dúvida. Eu vejo um exemplo no próprio primeiro tabelião de notas de um caso específico, como pode ajudar essa questão dessa desjudicialização e a desburocratização no dia a dia, quer seja dos corretores de imóveis, quer seja dos advogados imobiliários. No primeiro tabelião de notas mesmo, nós inicialmente homologamos o divórcio de um casal que queria viabilizar a questão dos imóveis, da partilha deles, homologamos e depois agora vamos lavrar a escritura, né? Então, nesse procedimento agora, que mesmo com filhos menores, podemos fazer o procedimento no cartório extrajudicial, né? Então, isso, sem dúvida, agilizou e muito
para que as partes pudessem ali liberar os seus imóveis para poder fazer o que quisesse. Então, ajuda o advogado imobiliário, ajuda o corretor de imóveis que quer trabalhar aqueles imóveis, tudo em razão dessa desjudicialização, né? Perfeito. Agiliza mais, né, as transações imobiliárias, que muitas das vezes, quando tinha esses obstáculos, acabava não indo para frente, né? E atrapalhava. Então, Até havia desistência por parte do vendedor de vender o imóvel dele, do comprador. Eu não vou esperar o processo judicial, não, vou atrás de outro imóvel. Agora é tudo mais rápido, né? Com esse procedimento vai para judicial. e aos advogados é importante ficar antenado nessas novidades, né? Como o doutor bem disse, da possibilidade de lavrar uma escritura da partilha do divórcio, da venda desse imóvel depois, mesmo com menores, né? Desde que homologado o divórcio, mas tendo resolvido sobre a guarda, visita e alimentos dos menores, né? Então, são coisas interessantes para no dia a dia, o advogado que está antenado, ele consegue pular a fase mais rápida, né? E a homologação foi rápido, viu, doutor Hermes? Como já colocou, distribuiu já basicamente ajustado essas questões entre os cônjuges, a homologação foi rápido e logo partiu para a escritura, então um procedimento que realmente valeu a pena fazer, né? E muitos advogados não sabem, como o próprio doutor disse, né? Doutor, infelizmente estamos partindo aqui para o término do nosso programa, né? Um programa que eu estou particularmente gostando muito de fazer, né? Desse bate-papo envolvendo aí os tabeliães com os corretores de imóveis, né? O dia a dia dos corretores de imóveis também. Então, para fechar, eu queria te fazer aqui uma última pergunta. A atuação dos tabeliães em conjunto com os corretores de imóveis, elas se chocam ou se completam? Qual que é a opinião do doutor? A minha opinião é que unindo a força sempre é melhor, né? Unindo as então, assim, a parceria, né, estabelecida entre o tabelião e os corretores garante o que? A clareza, né? A segurança jurídica do negócio jurídico, o diálogo entre as partes, como eu disse, a cordialidade, a presteza, o contato direto, né, fazem concretizar o negócio, né? O choque, ele sempre deve ser evitado, né? Pois as informações, elas devem ser claras, né? E precisas, né? Então, o esclarecimento de dúvidas, a conversa franca e sempre a questão de apresentar métodos alternativos e complementares, não é dizer, não é, o cartório tem a missão, às vezes dá para procurar um método alternativo ou complementar e não simplesmente impedir a lavratura de um ato, às vezes dá para procurar um meio alternativo. Então, isso é muito importante ser analisado caso a caso, né? E isso, uma parceria entre o corretor com os cartórios, faz com que as partes se sintam confiantes, né, quanto aos atos e valores decorrentes em uma negociação, né? Então, assim, eu diria que, por exemplo, o tabelião, como parceiro do corretor, ele pode ajudar na retirada das certidões pessoais em nome dos vendedores, ajudar na análise, né, da matrícula, né? Por exemplo, a questão de verificação de quais cláusulas devem ser colocadas na escritura, situações em que da quitação do preço, por exemplo, que você fala da condição resolutiva, né? A condição resolutiva traz segurança para o vendedor. E é interessante o tabelião orientar, olha, vamos colocar a condição resolutiva, o preço está sendo pago de forma parcelada, e não simplesmente realizar a venda e compra pró-soluto ou pró-solvendo sem trazer uma garantia para o vendedor, né? Então, a condição resolutiva, uma garantia real também é muito importante também orientar. Depende muito de cada caso, né? Então, essa conversa entre corretor e tabelião só engrandece a atividade imobiliária. Sem dúvida, tem um fechamento, né, doutor? Muitas vezes nós vemos negócios que foram levados adiante justamente pela participação do tabelião em conjunto com o corretor, em conjunto com o advogado imobiliário, né? Porque nós vemos aí muitas vezes
tem apontamentos, os vendedores têm processos, realmente têm processos. Só que o vendedor tem muito patrimônio também, né? Tem muito patrimônio para responder pelos processos que ele tem laço patrimonial. Então, daí, logicamente, o tabelião pode levantar as matrículas, pode mencionar na própria escritura, né, que os vendedores têm determinados processos, mas tem determinadas matrículas como laço patrimonial. Daí o corretor vai fechar a venda dele, o advogado vai fazer o trabalho dele trazendo segurança jurídica naquela transação, e o tabelião também redigindo, redacionando aquela escritura, trazendo toda a segurança ali para aquele negócio ser levado adiante, né? Então, todas as partes, logicamente, satisfeitas ali com aquela transação, né? Com certeza. Eu acho que o advogado, o corretor, tabelião, o contador, né? São partes também essenciais aí para que hoje a gente tem que pensar que o risco sempre existe, né? A gente sempre tem que botar em mente, isso que eu vou praticar não vai me trazer algum risco? Eu tenho chance de essa venda ser tornada ineficaz no futuro, né? Vem uma ordem judicial de penhora, de ineficácia, de venda e compra, para averbar na matrícula. Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. O advogado é muito importante nessa parte também. Perfeito. Doutor Hermes, infelizmente, o nosso programa aqui está chegando ao fim. Eu quero dizer que foi uma honra receber o doutor Hermes aqui, primeiro tabelião de notas de Ribeirão Preto, São Paulo. Foi um ótimo bate-papo, e os corretores e as corretoras que nos acompanharam, eu tenho certeza que agregou muito conhecimento para todos aí que puderam acompanhar esse programa. Então, eu só quero deixar aqui a minha gratidão pela sua participação, meu caro, aqui no programa Segurança na Transação, meu amigo, Dr. Hermes Serrano. Eu agradeço aí pelas palavras, doutor Luiz, a oportunidade aí dada a mim, essa oportunidade de participar de um programa aí da TV Cresce, né, de grande acessibilidade aí por parte dos corretores, né, e eu fico sempre à disposição, tá, para tirar de quaisquer dúvidas também, e para próximas entrevistas também, com certeza, viu? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Partiremos aqui para o encerramento. Foi uma honra, doutor Hermes, e sem dúvida agendaremos outros programas aqui na TV Cresce. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa aqui, programa Segurança na Transação na TV Cresce. Agradeço a diretoria do Cresce em nome do presidente José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, e agradeço também a você, motivo pelo qual criamos este programa que nos enche de muita satisfação. Então, até um próximo programa, e não se esqueça, quem planta segurança não colhe risco. Um abraço e até o próximo programa.